Continuação da leitura do livro Revolucionando Relacionamentos. Tentando ser o impossível. O sucesso tão almejado pode ser o mais puro esconderijo de todas as frustrações. Autor desconhecido. Estou sentado diante do meu computador pedindo graças e direção ao Senhor já há algum tempo, antes de escrever esse capítulo. Eu quero fazer o meu melhor, para que a sabedoria de Deus possa falar e abençoar a sua vida. Isso é saudável? Tenho certeza que você, leitor, diria que sim. A busca pela excelência é saudável. Mas e quando a excelência se torna como uma roupa ao corpo do perfeccionismo? Eu tenho visto tantas pessoas que nem sequer entendem o que é o perfeccionismo dizerem em uma entrevista de emprego que o maior defeito é ser perfeccionista. Falam assim muitas vezes apenas para impressionar o futuro chefe, dizendo que o seu maior defeito é querer ser perfeito. De fato, o perfeccionista é aquele que está muito preocupado com o que os outros vão pensar dele. Por isso, por meio da melhor performance, quer ser aceito e não criticado. Seu foco não é simplesmente ser excelente, mas ser aprovado pelos outros. Mesmo que muitas vezes sua performance o atrapalhe a ajudar alguém, ele não hesitará em pensar na sua tarefa mais do que nas pessoas. É claro que depois ficará muito mal por não ter podido ajudar. Porém, ele estava preocupado demais consigo mesmo e não teve tempo para pensar nos outros. Por terem sido rejeitados na infância pelos pais ou exigidos em excesso no desempenho da escola ou do comportamento, muitos desenvolveram uma raiz perfeccionista. Muitos se viciaram em trabalho, lutar para ser alguém e mostrar a todos que são bons. Quando isso acontece, sucesso no que eu faço é usado como uma moeda de troca, para que você goste de mim. O que os outros pensam dele deixa o perfeccionista tão inseguro que ele está frequentemente pensando se os outros ainda gostam dele, ainda gostam do que ele faz. A escritora Joyce Meyer conta que antes de ser restaurada nessa área, ela ensinava a palavra de Deus. Ao final da reunião, media o sucesso de sua mensagem por quantos elogios e apertos de mão ela recebia. Quem está inseguro quanto ao seu valor vai buscar em outro a segurança. Se ao dizer não, uma pessoa por qualquer coisa não provou uma quebra de relacionamento, isso não significa que você nunca teve relacionamento com tal pessoa. Se a pessoa ameaça lhe rejeitar, se você não fizer as vontades dela e você com medo obedece ao que ela diz, rompa sem medo. Mesmo com medo, se posicione. Coragem não é ausência de medo, mas avançar mesmo com medo. Se recuse a colocar sua obediência a Deus refém do que os outros dizem. Por mais que seja necessário a doação nos outros relacionamentos, não confunda a doação com escravidão. O apóstolo Paulo certa vez afirmou: por que persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. A busca da popularidade pode ser a perda do seu serviço a Deus. Associado com a insegurança quanto ao seu valor, o perfeccionista faz do olhar do outro a sua vida. O perfeccionista muitas vezes salga demais coisas que em si são boas. Cobrar com amor pode ajudar no desempenho de alguém, mas cobrar em excesso pode ser a morte daquela pessoa. Tomar consciência do erro é saudável. Ficar horas se condenando, porém, pode ser destrutivo. Trabalhar tantas horas pode ser fácil para você, mas cuidado para não salgar muito para quem está perto de você. O equilíbrio é a base de tudo. O dicionário define perfeição como não faltar nada essencial. Ser da mais alta excelência, impecável, exato, sem defeito. Debaixo dessa ideia é fundamental dizer que ninguém será exato, sem defeito. É preciso que o perfeccionista admita e entenda, por dentro, que estar perfeito nesse sentido é impossível. Por vezes, para o mesmo, admitir essa realidade é quase sinônimo de se conformar com a mediocridade. No entanto, quando admitimos que não somos perfeitos, nos largamos dessa dependência da alta excelência. Apenas tiramos de nós a pressão, e assim nos fazemos mais leves para ir mais longe e ousar. Depois, aproveitar o que fizemos. Por muitas vezes, o perfeccionista nem relaxa para aproveitar o que fez, nem para comemorar. Prega, canta, trabalha, tenso demais, se certificando de que está tudo perfeito. E nem respira o ar gostoso de fazer o que ele gosta. Eu já vi pessoas que gostam, nunca relaxam e nunca aproveitam.
enquanto fazem o seu trabalho, pois estão demasiadamente tensas, pensando que se está tudo certo. Não que já a tenha alcançado, o que seja perfeito, mas eu prossigo para alcançar aquilo, o que fui também preso e esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo. Agora, no versículo 15 de Filipenses 3, o apóstolo Paulo parece se contradizer, dizendo: nós que já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. Ele disse que não era perfeito e depois disse que é. Na verdade, essa segunda expressão, perfeito, aponta para a ideia de que alguém, se está progredindo, crescendo para a maturidade, é perfeito. Se você prossegue para o alvo da perfeição, tá tudo bem, sem exigência. Se você realmente deixar a graça de Deus lhe encher, terá uma atitude muito mais suave com os seus erros. Não para aceitá-los, mas para entender que faz parte do processo de aprendizado. Conserte seus erros, todavia, não seja chato com os outros ou com os mesmos. Uma das maiores provas de saúde emocional é quando rimos das nossas falhas, rimos dos nossos erros. Eu amo o provérbio chinês que diz: abençoados são aqueles que podem rir de si mesmos. Nunca lhes faltará motivo de divertimento. Quando tomar um tombo, não fique pensando na vergonha de todos que lhe viram cair. Não ofenda ninguém dizendo que foi culpa dele. Apenas sorria. A vida ficará mais leve e divertida se você aprender a rir de si mesmo. Aperfeiçoados. Se alguém dissesse a mim que o homem, para ser perfeito, precisa ter 2 metros de altura, eu ficaria muito triste, porque eu só tenho 1,5 metro. Como já passei da idade de crescer, ficaria muito triste, porque para mim seria impossível ser perfeito. No entanto, se eu pudesse entrar no corpo de um homem que tem 2 metros de altura, a ideia me parece estranha, mas observe o que o texto diz. Porque nele, Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e da potestade. A expressão nele implica que estamos dentro dele. Então, é como se alguém que doou certa vez o seu rim a uma pessoa e disse: meu rim está agora nele. Você e eu, depois que recebemos a Jesus como Senhor Salvador da vida, somos como os transplantados. Deus não vê os nossos erros, ele vê a perfeição. É como se Jesus tivesse 2 metros de altura, aquele almejado pelo homem de 1,5 metro. Ele é a medida da perfeição, e por estarmos nele estamos aperfeiçoados. Aqueles que não conheceram o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O amor de Deus incondicional por meio de Jesus é a resposta para todo complexo de inferioridade, superioridade, insegurança e perfeccionismo que estiver enraizado em você. Seu valor não está no que você pensa de você ou no que você faz, mas na vida do Filho de Deus que se entregou por você. Então, ele é a semente para você gerar uma raiz de aceitação que dará frutos maravilhosos que mudarão para sempre a sua vida e seus relacionamentos interpessoais a partir da valorização de si mesmo, sem levar em consideração somente os outros.